Olá! Grupo invade aula de Haddad na USP para pedir ônibus no extremo sul. Termina sem acordo reunião entre representantes do governo de São Paulo e professores do estado. Temporal deixa 5 mortos, alaga ruas e inunda hospital em Salvador, na Bahia. E equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes do forte terremoto no Nepal. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. É com muito prazer que eu inicio mais um Fato Brasil aqui pela WTV. Primeiramente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E eu estava com saudades, nós passamos por uma fase complicada na WTV e a gente ficou exibindo reprises dos nossos programas, dos últimos programas que foram exibidos. E agora voltamos às nossas gravações inéditas, às nossas exibições inéditas aqui do Fato Brasil. Muito obrigado pela audiência. E o tempo é curto e nós temos muito que comentar hoje, muitas notícias e muitas coisas para entrar. E olha só o que aconteceu, uma coisa que aconteceu aqui na capital de São Paulo. Um grupo invade a aula de Haddad na USP para pedir ônibus no extremo sul. Pois é, os manifestantes do movimento Luta do Transporte no Extremo Sul interromperam a aula do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, na manhã desta segunda, para reivindicar a criação de linhas de ônibus em bairros da zona sul da capital. Equipados com microfone, caixa de som e estendendo uma faixa vermelha na lousa da sala da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o grupo levou um documento com a intenção de que Haddad assinasse e se comprometesse com a instalação dos ônibus requeridos. Sem qualquer serviço de transporte, hoje moradores da Barragem, Marcilac, Bosque do Sol e Jusa são forçados a percorrer quilômetros a pé para pegar ônibus diariamente, diz o grupo. Até o momento, a única resposta do poder público à reivindicação das comunidades tem sido a enrolação sistemática, reclamam os invasores. Da reunião, a gente está de saco cheio, diz um dos manifestantes, e você pode ver o que foi dito num vídeo que foi gravado por um dos alunos dessa aula de pós-graduação que o Haddad dá quinzenalmente na USP, na FEFELESH, na USP. Nós temos um vídeo e você vai acompanhar ele na íntegra agora. Ó. Olha só o que aconteceu. De repente não, está organizado há mais de 2 anos aí lutando pela criação das linhas, fazendo ato, fazendo reunião, fazendo atividades nas suas quebradas e nas suas comunidades. Aqui não é assim de pegar o telefone de um e não, a gente quer um compromisso formal aqui na frente de todo mundo. E para isso a gente trouxe um documento que eu vou ler para o senhor. Calma aí, rapidinho, Haddad. Haddad, calma aí. Ó, a gente... Ótimo, então, mas... Como é que eu vou dar uma resposta se não tem? Não, então, ninguém quer... Por isso mesmo que a gente quer te dar esse tempo, Eu posso você conversar ler o com a equipe, documento? até porque se as pessoas, todo mundo das suas secretarias já está ciente dos problemas lá nos bairros. E eles mesmos confessam que o problema lá é técnico. O problema não é técnico, o problema é político, falta vontade política. Então por isso que a gente quer justamente que você tome ciência aí do que a gente está reivindicando, que você organize, porque é isso. Qual que é a diferença de você ir lá sábado ou ir daqui a 1 semana, 2 semanas? A gente prefere que você converse com seus secretários e vá lá com encaminhamento definitivo. Não lá para fazer mais uma reunião, porque de reunião a gente já está de saco cheio. Já de saco cheio, a gente quer reuniões encaminhativas. Não reuniões que vá lá e vocês começam a contar historinha, jogar um para as costas do outro e falar que, chegar no final a gente não tem solução de nada. O povo quer solução. Calma aí. Ó. Então, por isso que a gente quer o seu compromisso aí. Então, aí a gente quer que você tome ciência da situação, tem um dossiê aí de cada bairro, de cada situação, então você toma conta e aí a gente vai lá e... Por que você não fala no mesmo tom de voz que o Silvio fala? Não, tô falando. Você também não tá falando no mesmo tom que ele. Não tá falando. Tá falando. Calma aí, só terminar minha fala, Haddad. Calma aí. Não, então, calma aí, é Haddad, isso que a calma gente aí. tá falando. A gente falando que esse compromisso sábado à tarde a gente vai aceitar. Haddad. É isso. Calma aí, A Haddad. gente vai Ó, sair deixa eu... daqui. Então a gente vai ficar aqui. Presta atenção. Até Calma aí, porque ninguém tá com pressa aqui. Calma aí, Haddad. Deixa eu terminar minha Você fala. nem ouviu a proposta, você nem ouviu. Então ouve. Deixa eu terminar minha fala, por favor. Então ouve.
Esse é o prefeito do diálogo. Esse é o prefeito do diálogo. É o prefeito da classe trabalhadora. Ouve. Haddad, calma aí. Ó, pessoal, calma aí. Ó, eu vou fazer a fala. A gente trouxe 2 documentos aqui. Ó, seguinte, Haddad, por que a gente não quer essa reunião sábado? Porque hoje é que dia? Segunda. Até sábado você não vai conseguir se organizar com seus secretários para saber todo o histórico da luta, saber todo... Calma aí. Deixa eu terminar a minha fala, Haddad. Permite? A gente respeitou o seu espaço de fala? Aí é o seguinte, a gente não quer mais uma reunião com o Ferreirinha, que é técnico, com a Simone, que é técnica, com o Claudinho, que é técnico, ou qualquer tipo de gente, porque eles não têm poder de decisão. É essa a questão. Calma, deixa eu terminar minha fala, você não está respeitando o meu espaço de fala. Deixa eu terminar, a gente não respeitou o que você estava falando? Seguinte, a gente trouxe um documento que é esse aqui, ó. Eu posso ler o documento para você? Eu, prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, me comprometo... Calma aí. Pessoal, não vamos entrar em provocação não, porque a gente sabe da nossa realidade. Não quer ter aula na coordenação? Não quer ter aula? Ela é pobre, ela trabalha, ela faz segundo grau, ela vai de manhã, ela vai ganhar 20 reais. Ela vai mostrar em cima do governo. Pessoal, calma aí, pessoal. Então, companheiro, você sabe muito bem por que a gente está aqui. Então você sabe muito bem por que a gente está aqui. Pessoal, deixa eu tentar a ironia, porque a gente veio de longe. Não, calma aí. Ela está ironizando a nossa luta. Você puxa saco dela. Achando que você entende, tá? Eu não tenho transporte, por isso eu não trabalho. A gente também tem Você é mal educada, não se mexe nas coisas não. Puxa saco de prefeito. Baba-ovo de prefeito. Você é baba-ovo, você mereceu, né? Estuda um pouco sobre luta de classes. Luta de classes! Tudo um pouco. É isso mesmo. Pois bem, né? E só lembrando, você viu, teve um princípio de uma confusão aí, do pessoal um reclamando com o outro, né? O prefeito saiu da sala nesse momento para tentar argumentar com os manifestantes, e as linhas que esses manifestantes estão querendo que liguem são essas, ó. Parque Oriente, via Estrada do Júlio e Bosque do Sol, até o Terminal Varginha, o circular da barragem, passando pelo Jardim Paulista, Cidade Luz e Jardim Santo Antônio, barragem Curucutu, que é via Jardim Veracruz, Mambu Paiol, via Ponte Seca e Terminal Parelheiros, e Estrada da Reserva, via Ponte Alta até Emburra, que é o nome dos bairros. Lembrando que esses bairros, muitos, inclusive o engenheiro Marcilac, eram atendidos antes pelas linhas de trem da FEPASA, que foram suprimidas as estações dessa região também pelo governo de São Paulo. Assim, quando ele assumiu a FEPASA, transformou em CPTM, e aí os trens CPTM começaram a ir até Varginha, depois foram suprimidos até as estações atuais, e há um projeto do governo do estado de levar o trem até Varginha. Ainda assim é uma região realmente com muitos problemas, e a gente vai ficar de olho aí no que está acontecendo, que não é de hoje que acontece esse tipo de situação. E termina sem acordo a reunião entre os representantes do governo de São Paulo e professores do estado. Acompanhe o VT. Os contra-cheques expostos em um varal foram a maneira encontrada por parte dos professores para demonstrar a insatisfação com o salário. Enquanto diretores do sindicato e representantes da Secretaria de Educação negociavam, professores aguardavam na Praça da República, no centro de São Paulo. E a reunião não teve avanços. Nós ficamos basicamente o quê? 2 horas sentados na mesa,
ouvindo de não, não, não e não. Os professores pedem aumento salarial de 75%, a redução do número de alunos em sala de aula e outras melhorias. Mesmo antes de saber o resultado da reunião, o grupo já havia decidido fazer uma passeata até a Praça da Sé, mas alguns resolveram entrar no prédio da Secretaria de Educação. Houve confronto e resistência. Segundo a secretaria, seguranças e vigias ficaram feridos. Uma porta de vidro foi destruída. Mais tarde, o Sindicato dos Professores afirmou que não incentivou a entrada no prédio da Secretaria de Educação e que tentou dispersar o grupo rapidamente. Em seguida, todos seguiram em direção à Praça da Sé. A PM estimou os participantes em 350, mas o sindicato estimou 2.000 manifestantes. No meio da passeata, os professores pararam em um cordão de isolamento formado por policiais. A decisão do movimento foi de evitar o confronto. Pois bem, a grande mídia não tem dado atenção devida a esse fato que é a greve dos professores na rede estadual. E agora os professores do Paraná também decidiram entrar em greve também lá no estado do Paraná. E nós vamos acompanhar de uma maneira diferente e eficaz, vamos fazer a cobertura desta greve que já dura 40 dias aqui no estado de São Paulo. Então fique ligado aqui no Fato Brasil para você saber tudo o que ocorre nessa greve dos professores e que por algum motivo que a gente não entende, a grande mídia, quer dizer, a gente não entende, a grande mídia não tem dado a atenção devida. Então, continue conosco e a gente continua aí na torcida para que os professores consigam melhorias nas condições da educação aqui no nosso estado. E o Exército trabalha na reconstrução da área destruída por tornado em Santa Catarina, em Xanxerê e outros municípios em volta. Vamos ver o VT e depois tem a atualização. Olha. O fornecimento de água e energia elétrica ainda está prejudicado em pelo menos 10 municípios do oeste catarinense, já que o vendaval derrubou torres de transmissão. No vídeo feito por um morador, é possível ver telhas e escombros voando com a força dos ventos. O telhado do ginásio municipal de Xanxerê ficou destruído. De acordo com o Instituto de Meteorologia, o tornado foi classificado como de forte intensidade e a velocidade do vento pode ter chegado a 330 km por hora. Quando eu vim fechar a janela aqui, quando eu fui fechar a janela, começou a cair, daí eu não pude mais sair dali. Daí eu me senti mal, eu achei que eu ia morrer aquela hora. Eu me desesperei, corri para o banheiro, daí do banheiro vim para fora. Daí corri ali para a vizinha. Os estragos foram tantos que o prefeito de Xanxerê assinou decreto de calamidade pública. Em visita ao local, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, garantiu apoio federal e recursos do programa Minha Casa Minha Vida para a reconstrução das casas destruídas. O levantamento inicial indica que os prejuízos ultrapassam os 19 milhões de reais. Tropas do Exército já chegaram ao município e vão auxiliar na reconstrução. O Ministério do Trabalho informou que vai liberar o FGTS para as famílias atingidas. Pois bem, foi complicada essa situação aí, e lembrando, hoje a Dilma sobrevoou Xanxerê e Ponte Sagrada, municípios catarinenses que foram atingidos pelo tornado da última semana. E para complementar as medidas de apoio que você já viu aí no VT, tomadas pelo governo federal, como o envio de 200 homens do Exército e a liberação do FGTS para as famílias das vítimas, a presidente anunciou 2,8 bilhões de reais para a reconstrução das áreas atingidas e outros 3 milhões de reais especificamente para o ginásio de Xanxerê. Bacana a situação, você vê a foto que foi tirada com ela sobrevoando, né, os municípios aí afetados. Bacana que o governo está liberando essas verbas e a gente vai continuar acompanhando aí, porque realmente foi uma calamidade, né, o que aconteceu aí. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, um temporal deixa 5 mortos, alaga ruas e inunda o hospital em Salvador. E equipes de resgate tentam encontrar sobreviventes do forte terremoto do Nepal que aconteceu aí. Essas e outras notícias daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, é rápido, é só para tomar uma água. É rapidinho, não sai daí. Voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. E dando prosseguimento ao nosso informativo, um temporal
deixa 5 mortos, alaga ruas e inunda o hospital em Salvador. Pois é, as vítimas também morreram em deslizamento de terra. 5 pessoas morreram, entre elas uma criança, após o desabamento do imóvel na região da Avenida San Martín, em Salvador. Você acompanha, inclusive, uma foto aí desse desabamento, tá na tela. E por causa do temporal na manhã dessa segunda-feira, segundo informações do Corpo de Bombeiros, 4 vítimas foram resgatadas com vida e ainda há pessoas soterradas no local. Nas últimas 10 horas, dos 16 pontos que fazem coleta de chuva em Salvador, 3 registraram acima de 200 milímetros. De acordo com Heráclio Alves, meteorologista do INEMA, em abril o normal é 300 milímetros no mês todo, né? Agora, outra foto aí na tela, ó, a chuva atingiu Salvador e provocou estragos na cidade. Essa foto que você está vendo aí é do hospital. É o Hospital Santo Antônio das Obras Sociais, Irmã Dulce, que fica na região da Cidade Baixa. Ficou com as dependências completamente alagadas, como você vê na foto, e pacientes precisaram ser transferidos para outras áreas da unidade. Eventos e aulas foram suspensos por causa do temporal, complicada a situação aí em Salvador, na Bahia, né? E é engraçado, né? Porque no Sudeste a gente teve um momento de seca e agora no Nordeste a gente tem visto aí, quando chove também, tá tudo né? A gente percebe assim que nós estamos estragando tanto o nosso planeta que o tempo, ele é louco, né? Então, quando chove, chove demais, quando não chove mesmo, né? E agora a gente vai ficar acompanhando a situação do que aconteceu hoje de manhã em Salvador, e ainda chove em Salvador, né? No tempo ainda chove lá. Não é que a chuva é ruim, não. Mas quando chove demais, sem infraestrutura para conseguir segurar toda essa água, acontecem essas coisas. E a gente vem com mais notícias aí conforme a gente for sendo notificados aqui. E vamos agora, então, para o nosso giro internacional, onde equipes de resgates tentam encontrar sobreviventes do forte terremoto que aconteceu no Nepal e na região, né? E nos países vizinhos. Vamos acompanhar o VT e depois eu atualizo os números. Olha só. O terremoto de 7,9 graus provocou muita destruição, principalmente em áreas bastante povoadas e pobres do Nepal. Mais de 40% do território do país foram afetados. O epicentro foi registrado a 80 quilômetros a noroeste da capital, Katmandu, a uma profundidade de 15 quilômetros. Os efeitos do abalo também foram sentidos na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, na Malásia e no Tibete, na China. Depois do choque principal, pelo menos outros 16 tremores menores atingiram a região. No centro da capital nepalesa, dezenas de casas, edifícios e templos históricos desabaram. Entre eles, a Torre de Dharahara, declarada Patrimônio da Unesco. Os feridos são levados para hospitais, mas o atendimento é feito do lado de fora, por causa do risco de novos desmoronamentos. O governo do Nepal orientou a população a permanecer nas ruas para maior segurança. Moradores de Katmandu saíram com colchões e vão enfrentar o frio da madrugada em praças da cidade. Vários países começaram a enviar ajuda humanitária para os sobreviventes. Este alpinista confirmou que 18 corpos foram encontrados no Monte Everest, bastante frequentado nesta época do ano. Um alpinista brasileiro conseguiu se salvar das avalanches. Mas os pais de Mariana Malaguti Uchoa, uma carioca de 26 anos, ainda esperam por notícias da filha. Ela estava perto de Katmandu na hora do terremoto. Pois bem, né? O número de mortos após o terremoto que atingiu o Nepal nesse último sábado, que era 3 horas da manhã, 3h30, entre sexta e sábado aqui no Brasil, passou de 4.000 nessa segunda-feira, atualizando o número, segundo o Balanço Nacional do Centro Nacional de Operações Emergenciais do país. Agências e governos internacionais corriam para enviar equipes de busca e resgate, médicos e remédios ao país. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem comida, abrigo ou água, né? Então, atualizando os números oficiais dessa segunda-feira, o número passou de 4.000. 4.000 mortos nesse terremoto. Situação complicadíssima. Lembrando, só atualizando, você que no final de semana de repente ficou um pouco desatualizado, porque foi bem no final de semana que aconteceu, e tem gente que tem mania de viajar, né, que tem vontade de viajar, acaba se desligando um pouco. Esse terremoto foi um terremoto gravíssimo de 7,8 pontos na escala Richter, desculpa. E
foi um dos terremotos foi um dos maiores terremotos que aconteceram no Nepal nos últimos 30 anos. Os alpinistas que escalavam o Monte Everest, que está na estação de escalada, o terremoto também atingiu o Monte Everest e causou avalanches e matou algumas pessoas também. A gente não está com os números oficiais aqui agora, atualizados, então por isso que eu não vou falar os números, mas para você ver a gravidade desse problema. Lembrando que você pode procurar também ajudar, se você tiver condição, esse pessoal, porque como diz aqui a notícia e a nota, muita gente, dezenas de milhares de pessoas no Nepal e nas remediações estão sem comida, água ou abrigo. Então procure aí na internet, procure no Google, assim que a gente tiver alguma informação também de número que possa precisar, se você quiser ajudar. Porém, toda a comunidade internacional está se mobilizando para ajudar essas pessoas no Nepal. Realmente foi uma coisa complicada que aconteceu e a gente fica aqui na torcida para que não suba o número de mortos e os nossos sentimentos para as famílias que perderam seus entes queridos. Lembrando que ainda alguns brasileiros que ainda não foram localizados, mas ainda não há informação de morte de brasileiros que vivem nas regiões afetadas pelo terremoto. Vamos continuar também em cima e qualquer novidade a gente noticia aqui. E agora eu vou para os meus comentários finais. Saiu hoje de manhã, né, após euforia de sexta, que sexta foi divulgado o balanço oficial, auditado por uma empresa internacional, que também não vou dizer que é a melhor empresa do mundo para isso, mas e após toda aquela euforia de que saiu e que foi um prejuízo de 6 bilhões de reais em razão da corrupção, a Petrobras cai 5% na Bovespa, era o balanço até 1h da tarde de hoje. Então a ações da estatal acentuam queda hoje após o corte da recomendação de Morgan Stanley de neutra para underweight, desempenho abaixo da média para o banco. Os papéis têm espaço para cair 15% depois do rally iniciado em março. Pois é, então depois de uma euforia, uma valorização, porque realmente se contabilizou o estrago da corrupção, dentro da Petrobras, ela voltou a crescer, voltou a se valorizar e hoje caiu por causa que esse cara aqui, o Morgan Stanley, falou que agora o desempenho da empresa foi abaixo da média e isso causou desvalorização na bolsa, desvalorização da Petrobras, consequentemente afeta um pouco o nosso mercado. Porque a Petrobras é a maior empresa do Brasil, responsável direto por uma questão, por mexer na nossa economia. Lembrando que o dólar também baixou, está R$ 2,90 hoje, e isso é uma boa notícia, porque regrediu de volta para patamares mais baixos. O dólar que chegou a 3,50, 3,60 nas semanas passadas, e parece que a nossa economia começa a ganhar fôlego para voltar a crescer. Ou pelo menos para que essa crise comece a passar, porque está difícil para todo mundo. Lembrando que isso serviu apenas para nos avisar do principal problema do Brasil. Que eu digo, não é fome, não é falta de estrutura, não é pobreza em si, sabe? Esses problemas todos existem e são gravíssimos, mas eles são apenas causa de um problema maior, que é a corrupção. O problema do Brasil é a corrupção. E o fato de 6 bilhões, de acordo com o balanço que foi divulgado na sexta-feira, esses 6 bilhões mostram o quanto essa corrupção prejudicou na nossa economia e nessa importante empresa que dá uma base sólida na nossa economia. O governo, os responsáveis que estão sendo investigados, e espero eu, e você também espera, mas que sejam punidos, sejam presos, paguem e devolvam o dinheiro, embora a gente custa para acreditar que isso vai acontecer às vezes, mas fica aqui o meu alerta para você que está em casa. Porque a corrupção dos nossos políticos nada mais é do que o retrato das nossas próprias corrupções. Porque o povo brasileiro, infelizmente, culturalmente, nós temos dentro de nós uma corrupção já implantada. Já está dentro de nós. Porque nós somos corruptos em tudo. Nós aceitamos corrupção desde as pequenas coisas até as grandes coisas que afetam o nosso país, a nossa nação como um tal. Levando em consideração que o governo não tem direito nenhum, governo, ou seja lá quem for, de fazer o que fez na Petrobras, e para acordar, para ver como um episódio de corrupção mexeu no nosso bolso, porque tudo que aconteceu aí na questão da economia nos últimos meses é por causa da Lava Jato, é por causa da Petrobras. E por que aconteceu isso? Porque aceitaram a corrupção dentro da empresa.
Então, para que a gente pense um pouco na hora de votar, na hora de colocar o nosso representante, na hora de cobrar os nossos representantes, eu vou encerrar o programa de hoje com um clipe de um compositor, de um artista, que traduziu em poucas palavras o sentimento de que o sentimento que eu e você temos de fato, ou deveríamos ter, em relação a tudo o que acontece na nossa nação, em relação a toda essa corrupção, em relação a toda a injustiça que acontece na nossa nação. Pois bem, encerro o Fato Brasil de hoje com um clipe do Gabriel Pensador, a música Chega. E é falando Chega que encerramos o programa de hoje. Até amanhã. Tchau. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas, os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado das senhoras e dos senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega!